Você sabia por que está escrito na palavra de Deus, no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, que é os demônios. A nossa luta é contra o diabo. Por que está escrito isso? Porque Deus sabe que haver pessoas usadas pelo diabo para tentar destruir a obra de Deus. E quando uma pessoa ela ainda não tem o selo com o Espírito Santo, porque existem dois tipos de pessoas, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aqueles que não pegam na Bíblia, não tem entendimento nenhum. Então fica mais fácil para o diabo usar eles. Porque o diabo ele é um espírito, você não pode tocar no diabo. O diabo é um espírito. Mas ele precisa do corpo, de uma língua, para ele poder trabalhar. Principalmente agora, esses últimos dias, que ele sabe que Jesus já está às portas. Está bem perto dele vir. Então, quanto maior o número de pessoas que ele puder usar para impedir das pessoas chegar ao reino de Deus, ele vai fazer. E uma das coisas que mais o diabo trabalha é sobre a oferta e o dízimo. Você vê que o médico, o jogador de futebol, o artista, o famoso aí, ninguém fala que eles estão ricos, que eles estão ganhando dinheiro com água. Mas o pastor da igreja, eles sempre vão falar mal do pastor. Entendeu? O pastor, ele está fazendo a obra de Deus. Entendeu? E o diabo não quer que ninguém faça a obra de Deus. Ele quer que as pessoas comam na mão dele. Sabe o que quer comer na mão dele? O diabo quer que a pessoa não acredita. Então, ele escolhe aquelas pessoas que ainda são homem natural, que não tem entendimento, e às vezes até leva para a internet para falar mal dos dias das ofertas. Como se a igreja não tivesse despesa e como o pastor não tem direito de ter um salário razoável. O pastor, ele tem na cabeça das pessoas que falam mal da igreja, o pastor tem que andar de chinelo de dedo, morar na favela, comer mal, se vestir mal, entendeu? Porque para eles o pastor não pode ter o melhor. Porque veja bem o que diz aqui no livro de 1 Coríntios 9, para você entender melhor. No capítulo de 1 Coríntios 9, diz assim, Paulo fala à igreja de Coríntios, no 9, versículo 4. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar uma vida boa, como os demais, os apóstolos, os irmãos do Senhor? Se os outros têm vantagens espirituais através das orações dos pastores, por que o pastor não pode ter um bom salário, uma boa conta bancária? Se tantas pessoas são beneficiadas através das orações de pastor, pessoas que chegam na igreja com câncer, ninguém fala nada, que elas são restauradas. O paralítico aqui na nossa igreja saiu da cadeira de roda. Quanto é que custa? Nem os médicos não conseguem tirar o paralítico da cadeira de roda. Nem os médicos conseguem. A pessoa vem na igreja, aqui na igreja evangélica,
sai da cadeira de roda. A pessoa com depressão, quantas pessoas queriam se matar com essa maldita da depressão? Aqui no meu bairro, aqui uma mulher se atirou lá de cima do edifício, do 7º andar, com depressão. A pessoa vem na igreja, através da oração do pastor, ela é restaurada, ela dá vontade de viver de novo. E nada disso as pessoas falam. Aí a Bíblia fala que o pastor não pode trabalhar fora, ele tem que viver do evangelho. Porque ele diz aqui no versículo 11, se nós ceiamos as coisas espirituais, a pergunta é o seguinte, será que é muito de vós recolher as canais? Quer dizer, as pessoas têm vantagem, será que nós não temos direito, nós pastores, não temos direito de ter uma vida melhor? De ter um salário excelente? Está aqui, ó. Se os outros participam desse poder sobre você, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pôr impedimentos ao gol evangélico de Cristo. Quantas lutas a gente passa, quantas afrontas, quantas perseguições. O pastor é chamado de ladrão, de chantagista, explorador de pessoas. A Bíblia está falando daqui. E diz mais no versículo 13, aqui de 1 Coríntios, continuando no 9, não sabeis aqueles que administram o que é sagrado, come o que é da igreja, e o que os de contínuos estão junto ao altar, participam do altar. Então aqui está provando que o pastor, ele vive do altar. Isso não é qualquer pastor, tem pastor aí que tem empresa, tem. Aí eu até dou razão para as pessoas que falam, que isso é antibíblico. Paulo fala na igreja de Timóteo, lá, que o pastor ele tem que ser igual o soldado do quartel. Ele tem que viver somente dentro da igreja. Aí, claro que aí já tem alguns pastores que têm empresa no nome deles, tem rádio, tem televisão, imagina, né? Pedreiro, carpinteiro, servente, mecânico, enfim, todas as profissões, o pastor trabalha e de noite vai abrir a igreja. Isso é antibíblico. Mas um pastor que está vivendo somente dentro da igreja, que ele está pronto quando uma pessoa ligar 3 horas da madrugada, desesperado, e ele ajudar aquela pessoa, esse sim, ninguém pode falar que ele esteja ganhando dinheiro. Então, quando você vê essas pessoas que falam mal do dízimo, das ofertas, que o dízimo não existe mais, eu pergunto para você, você que gosta de falar, você trabalha de graça? Será que o pastor não tem, como diz aqui a Bíblia, se os outros levam vantagem das orações do pastor, será que ele não tem direito de ter um salário bom? Mas tudo isso é o diabo, pessoal. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o diabo. Não adianta nós brigar com as pessoas. O diabo sabe quem não é quem. Se ele vê que tu não tem o selo do Espírito Santo, ele vai usar a tua língua. Ele não vai deixar tu entender que milhares de pessoas são com a vida restaurada. Olha o que ele diz aqui no segundo, aqui, ó. Ele diz assim, ó, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, diz, aquele que dá a semente e ao que semeia também vós dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumenta os frutos da tua justiça, para que em tudo enriqueça para toda beneficência, a qual faz que por nós dê graça.
Porque a administração desse serviço da igreja não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças àqueles que dão. Quem dá, recebe. Você dá a tua oferta, teu dízimo na igreja, é lógico que Deus não vai te deixar faltar nada. Mas o maldito do diabo usa a língua das pessoas. Daqui. Como é que uma igreja vai viver sem dinheiro? Como é que vai pagar o aluguel? A administração da igreja, como diz aqui. Entendeu? Como é que o pastor vai sustentar a família dele se ele não pode trabalhar em serviço aí fora? Tem que trabalhar só dentro da igreja, como diz a Bíblia. Como é que o pastor vai viver sem salário, sem ajuda de custo? Entendeu? Mas tudo isso, pessoal, é o diabo. Você tem que ler mais a Bíblia. O diabo quer destruir com as igrejas. Se com Jesus, com as igrejas abertas pregando Jesus Cristo Salvador, já está esse caos aí o mundo. Tu imagina se o diabo consegue tirar a igreja aqui da terra. Tu não vai poder nem sair na rua mais. Que o diabo vai tomar conta. Então tem que cuidar com a língua. A língua é um veneno. Tiago fala. O livro de Tiago fala sobre a língua. Tem que cuidar com a língua. Se você não entende nada, fica quieto. Procura pedir para Deus te dar sabedoria. Porque Tiago fala que quem quer sabedoria, peça a Deus. Amém, querido? Se você aceitou essa live, se inscreva no meu canal para que eu possa espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus.